Hoje em dia fala-se muito sobre a questão do ativismo judicial e de como, né, um dos três poderes que sustentam, teoricamente, uma democracia começa a pisar fora da linha ou dos limites, né, a qual está condicionado. Mas antes de você levantar, vamos dizer, a possibilidade de você simplesmente descartar uma instituição, né, entre aspas, que fundamenta a democracia, né, desses três pilares, os três poderes, não é uma questão de tirar legitimidade desse poder, mas de averiguar justamente quais são as figuras humanas que estão presentes naquele poder, né, mediante a tal e tal contexto, né, envolvido em tais circunstâncias. Né? Antes de você criticar uma instituição, você tem que entender que instituições não são criticáveis, não são, né, não tem uma imputabilidade crítica sobre a instituição em si mesma, mas aos membros que a compõem, os membros humanos. E levando em consideração as influências, vamos dizer, intelectuais destes que os são hoje ministros, né, da Suprema Corte, por exemplo, brasileira, isso daí é um fenômeno que parece ser um certo grau, um certo nível até global, né? Não é uma coisa que você encontra apenas no Brasil, mas como no Brasil parece que tudo tem uma nota, né? Uma cor de exagero sempre bastante acentuada, no Brasil isso fica claro e óbvio. Então, você rastreando quais são as origens e as influências intelectuais destes que os são ministros, né, do Supremo Tribunal Federal, você pode averiguar mais ou menos o tipo de mentalidade moral, né, que aqueles componentes humanos daquela instituição, né, têm a oferecer no momento. O professor Olavo de Carvalho citou numa das suas aulas a figura de Ronald Dworkin, né, que é um jurista, né, tido filósofo, que tem um livro chamado Religião Sem Deus. E esse livro provavelmente é um livro de cabeceira de vários desses ministros, né? Eu duvido que algum deles, hoje, pelo menos grande parte deles, discorde das teses encontradas nesse livro, né? Então, uma coisa interessante que você encontra nesse livro é o significado que Dworkin dá para a religião, né? Religião sem Deus. Mas o que é essa religião, né, para Dworkin? Em primeiro lugar, para ele, a religião é algo mais profundo e concreto do que o próprio Deus, certo? Tem uma existência muito mais concreta e objetiva do que o próprio Deus. Então você encontra lá no livro ele dizendo, por exemplo, abre aspas, religião é uma visão de mundo profunda, distinta e compreensiva. Ela detém um valor inerente, objetivo, que a tudo permeia, de que o universo e suas criaturas são inspiradores, que a vida humana tem um propósito e que o universo tem ordem. Então veja bem, em momento nenhum ele indica a presença de um Deus. Então quer dizer que Deus não faz parte da definição de religião para esse homem. Acreditar em Deus é uma das manifestações possíveis da visão de mundo que uma religião pode oferecer para um homem, certo? Não quer dizer que ele descarte a importância dos deuses, né, etc, aí para a história aí das sociedades. Não, ele trata os deuses ali, né, como coisas assim que compatíveis com certas mentalidades, né, e até necessárias, né, logicamente necessárias essas mentalidades. Mas é como se eles preenchessem
esse mundo com valores e propósitos simbólicos apenas, né? Então, o fato de simbolicamente esses deuses deixarem assim determinados certos valores, né, já pressupõe, segundo o autor, um compromisso anterior a esses próprios valores, certo? Então, a convicção de que os deuses subscrevem esses determinados valores, segundo o autor, pressupõe um compromisso anterior a estes próprios valores, ou seja, esses valores não são valores de cunho teológico ou metafísico, mas são valores de cunho antropológico, né, e imanente, ou seja, são valores que já se encontram presentes no homem em sua manifestação religiosa, natural, e não na própria divindade. Então, o balaio de gato dele, de deuses, envolve o quê? Também o nosso Deus cristão. Então, o primeiro ponto, se os ministros do STF, em sua grande parte, né, validam as teses de um sujeito desse, eles validam a tese de que o Deus cristão nada mais é que uma noção de valor que é prévia, né, que pressupõe as próprias leis, né, divinas que são expressas, por exemplo, na Bíblia. Então, não foi Deus que deu essas leis, essa moralidade, esse conjunto de normas ao homem, mas o homem já tinha aquilo dentro dele e apenas o expressou simbolicamente através da religião, certo? Então, o tipo de mentalidade desses homens é uma mentalidade iluminista, racionalista, né, deísta, no sentido de que todo Deus, toda divindade provém de uma emanação antropológica, né, da própria natureza humana, sob a forma religiosa, certo? Então ele chega a pensar nessa ideia que, independentemente do tipo de Deus que a pessoa acredita, se é o Deus dos orixás, se é o Deus das pirâmides do Egito, se é o Deus cristão, né, e também na crença particular do ateu, que pode ser interpretada como uma forma religiosa, né, segundo esses homens, os teístas, abre aspas, compartilham um compromisso com os ateístas, que é mais fundamental que aquilo que os divide. E essa fé compartilhada pode fornecer a base para uma comunicação aprimorada entre eles. Ou seja, não existe verdade, não existe verticalidade, não existe grau de hierarquia entre as diversas crenças, mas existe tudo uma horizontalidade antropomórfica, né, humana, demasiada humana e meramente simbólica, como uma expressão de religiosidade. Então, isso daqui sob o pretexto de aproximar as pessoas, aproximar os fiéis, né, que têm às vezes crenças ou convicções que não são comuns. Então, para que um e o outro respeite o espaço e a dignidade de cada um, eles têm que compartilhar dessa ideia, né, como quem compartilha ali o gosto por uma paisagem. Eu gosto mais de praia, não, eu gosto mais de montanhas, eu gosto mais de tempo frio, não, eu gosto mais de tempo quente, eu gosto de samba, eu gosto de... Quer dizer, é mais uma dentre as coisas humanas, né, que você pode compartilhar como se fossem apenas valores morais e éticos baseados na pura e simples preferência. Então, é um igualitarismo, né, descendente, certo? Sob pena de você ter que aceitar que existem verdades superiores e existem farsas inferiores, você coloca tudo no mesmo nível, né, em nome da igualdade totalmente genérica, certo? Então, isso daí
relativismo ao grau extremo introduzido dentro da mentalidade filosófica do direito e do direito jurídico. E é isso que está na cabeça, no fundo, sedimentado na cabeça desses ministros do STF, certo? O ativismo judiciário tem ali nas suas veias esta mentalidade, esta filosofia, certo? Dissolvente, genérica, relativista. No fundo, uma filosofia, não vou dizer ateia, mas uma filosofia onde a religiosidade nada mais é do que aquilo que faz do homem igual a todos, certo? É um princípio comum de igualitarismo. Agora eu te pergunto, se esses ministros do STF, se eles não servem como ministros, ministro, servidor da mesa, se ele não serve a mesa dos valores superiores, se eles não servem a mesa da verdade fundamental, se eles não servem a mesa um verdadeiro Deus, a quem eles servem? Essa é a pergunta. Ministros, a quem você serve?